Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de novembro de 2020. Karina, essencialmente dois destaques para falarmos desta semana do plenário do Supremo Tribunal Federal nas sessões por videoconferência. O primeiro deles, a questão da responsabilidade ou não, da competência ou não, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal para julgar matérias relativas aos chamados conselhos constitucionais, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça. E outro tema que sobre o qual ainda existe uma previsão de uma continuidade de um debate bastante interessante, que é a questão da consciência religiosa atribuída aqui especificamente nas ações que estão em julgamento a concurso público e realização de modificação de data em função de questão religiosa e também estágio probatório de servidor que também tem questões religiosas incidindo na sua atuação. Vamos destrinchar esses temas no programa de hoje. É isso aí, Cadu. Esse julgamento envolvendo a competência do Supremo para decidir sobre esses atos administrativos dos dois conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, teve o julgamento iniciado em 12 de novembro, no início do mês, e foi concluído nesta semana. Os ministros acabaram modificando o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal para entender que esses atos administrativos destes conselhos, envolvendo matéria disciplinar, por exemplo, devem ser julgados e apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Os órgãos da Justiça Federal são incompetentes para proferir qualquer decisão que venha do CNJ ou do CNMP. Essa já era uma discussão que estava sendo discutida em 3 ações. Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma PET que originariamente se trata de uma ação ordinária contra a decisão do CNJ, que foi protocolada no Supremo, e também uma reclamação da relatoria da ministra Rosa Weber. Esses 3 processos em julgamento conjunto acabou firmando uma maioria para, então, alterar essa orientação do Supremo, no sentido de que essas decisões são da competência da Suprema Corte e qualquer outro juízo que decidir contrário ao CNJ será considerado uma decisão nula por absolutamente incompetente. E como você disse, concurso público e liberdade religiosa, consciência de crença, foram matérias que dominaram o plenário na quinta-feira com o julgamento, a continuidade do julgamento de 2 recursos extraordinários. Um recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli e um recurso no recurso extraordinário, um ARE, agravo em recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin. Até agora, só os 2 relatores votaram e votaram de maneira completamente opostas. Para o ministro Dias Toffoli, não tem como a administração pública viabilizar datas e horas que não sejam do interesse público de forma diferente para uma determinada religião, porque isso violaria o princípio da isonomia e se tornaria um privilégio. E para o ministro Edson Fachin não se trata de privilégio, mas sim de se garantir uma liberdade fundamental, que é essa liberdade de crença, que é garantida no artigo 5º da Constituição. Por enquanto, só 2 votos e a promessa de retomada ainda neste mês no plenário do Supremo Tribunal Federal. Cadu. Vamos fatiar os temas, como sempre, aqui no nosso Plenárias. Na questão da competência do Supremo Tribunal Federal, vamos direto ao julgamento. Por maioria, o plenário do STF firmou o entendimento de que é competência exclusiva da Suprema Corte processar e julgar todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ver o julgamento. A análise dos ministros começou na semana passada com os votos dos relatores. Para os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, é do STF a competência para processar e julgar ações contra a União em razão de atos administrativos do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Já a ministra Rosa Weber votou pela competência da Justiça Federal. O julgamento tem como base 3 processos. Um questionando decisão do Conselho Nacional de Justiça que declarou vago um cartório de registro de imóveis no estado do Paraná.
Outro contra a decisão da Justiça Federal que cassou penalidade imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público a uma promotora de justiça de Pernambuco e um terceiro da Associação de Magistrados do Brasil, questionando um trecho do regimento interno do CNJ. Nessa quarta-feira, os ministros deram continuidade ao julgamento de cada um desses processos. Nunes Marques, ao concluir seu primeiro voto em plenário, após assumir uma cadeira no STF, se manifestou a favor de reconhecer a competência da Suprema Corte para julgar processos contra o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Para o ministro, a atuação desses dois órgãos se limita a tarefas específicas de cunho administrativo e sem intervenção no controle de atos jurisdicionais. O Supremo Tribunal Federal não se submete à atuação fiscalizatória do CNJ, conforme decidido na ADI 3367 de relatoria do ministro César Peluso, o que reforça a vocação do Supremo Tribunal Federal como instância natural para apreciação da validade dos atos produzidos por aquele órgão administrativo quando impugnados em sede jurisdicional. Entendimento seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a criação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público teve como objetivo garantir o controle da atuação financeira e administrativa do Poder Judiciário e cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Não se coloca aqui, é que o CNJ irá desconstituir decisão judicial de primeira instância. Não, se coloca aqui, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, eles devem ter, e aqui faz parte até da própria ideia, da teoria dos poderes implícitos, eles devem ter o poder de exigir que os órgãos administrativos cumpram as decisões proferidas. O ministro Luiz Roberto Barroso votou favorável à competência do STF, com a ressalva de que nos casos específicos julgados nessa quarta-feira e que envolvem o CNJ, houve atuação legítima do Conselho. Os atos praticados pelo CNJ no exercício da sua competência prevista no artigo 103b, parágrafo 4º, eles são mesmo, a meu ver, insuscetíveis de descumprimento por qualquer instância judiciária inferior. Portanto, eu penso que também aqui é o caso de se julgar improcedente a ação, o pedido formulado na ação direta 4412. A vice-presidente do STF manteve entendimento a favor de que seja considerada a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações contra a União em razão de atos administrativos do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. O meu voto é no sentido de manter a jurisprudência prevalecente nesta casa, consolidada ao longo de vários anos, que reconhece a competência originária dessa Suprema Corte exclusivamente para as ações mandamentais de estatura constitucional. O ministro Marco Aurélio seguiu o entendimento da ministra Rosa Weber. Contrários a esse argumento, votaram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Com isso, o plenário firmou por maioria o entendimento de que é competência exclusiva do STF processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais. Vale lembrar que muitos desses julgamentos, eles tomam várias sessões por conta da necessidade de cumprimento dos requisitos processuais e até mesmo do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, a apresentação de relatório, principalmente quando é julgamento conjunto, às vezes dois relatores têm de apresentar os respectivos relatórios. As sustentações orais, que incluem não só as partes, mas também os chamados amici curiae, amigos da corte, que apresentam informações ao processo, isso às vezes leva um trecho inteiro de uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, necessário para que haja o devido processo legal. E por isso, muitas vezes, 2, 3 sessões necessárias para julgamentos, particularmente aqueles
que são sobre matérias que levam a alguma polêmica, com a necessidade, inclusive, de votos mais extensos por parte dos próprios ministros que estão votando nas sessões por videoconferência do Supremo Tribunal Federal. Karina, nesse sentido, inclusive, tivemos justamente essa dinâmica que tem se apresentado em vários desses julgamentos com temas polêmicos e até interessantes, como no próprio tema que veremos da quinta-feira daqui a pouco no segundo bloco. Mas aqui nós tivemos essa questão da competência também analisada, inclusive sobre um artigo do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, até os diplomas legais que são debatidos, eles podem ser variados em relação ao embasamento que é feito na argumentação pró ou contra um determinado sentido de decisão. Cadu, eu diria que muito mais do que polêmicas, essas matérias que chegam até o Supremo Tribunal Federal são matérias de complexo entendimento legal, jurisprudencial e até interpretativo da própria Constituição. Veja bem, a questão que estava sendo discutida nesses 3 processos era justamente quem é que poderia decidir sobre a manutenção ou não de decisões do CNJ e do CNMP. Vamos só lembrar um pouquinho que esses 2 conselhos, eles foram determinada a sua criação por uma emenda à Constituição, a emenda 45 de 2004, que formalizou a primeira parte da reforma do Poder Judiciário e deu a esses conselhos a competência para exercer um controle, tanto sobre o Poder Judiciário quanto sobre os membros do Ministério Público, um controle administrativo, financeiro e disciplinar dos seus órgãos no âmbito do CNJ e dos seus membros no âmbito do CNMP. Uma decisão, vamos tomar o CNJ como exemplo, uma decisão do CNJ de censura a qualquer magistrado, poderia o magistrado recorrer dessa decisão a quem? Então, para a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, que ficaram vencidos nesse debate desses 3 processos, esse questionamento deveria ser feito perante a Justiça Federal. Isso porque o CNJ e aí também o CNMP são órgãos vinculados à União. E quem é a justiça competente para julgar, processar e julgar? A União, a Justiça Federal. Mas esse não foi o entendimento que prevaleceu. Os ministros, entendendo que dentro da estrutura, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, o órgão competente para analisar essas decisões do CNJ é o Supremo Tribunal Federal. Porque se a gente pegar, por exemplo, mais uma vez, o organograma do Poder Judiciário, a gente vai verificar que no topo do Poder Judiciário nós temos a Suprema Corte e abaixo dele o Conselho Nacional de Justiça, que está acima de todos os outros órgãos do Poder Judiciário, tribunais superiores, tribunais regionais e tribunais de justiça, primeira e segunda instância. Então, os ministros discutiram, não seria possível possibilitar que uma decisão do CNJ pudesse ser analisada por um outro juiz federal quando, por exemplo, a penalidade disciplinar tivesse sido aplicada a um outro juiz federal. Então, os ministros disseram, quem tem competência para analisar esses processos envolvendo atos administrativos, tanto do CNJ como do CNMP, é o Supremo Tribunal Federal e houve, portanto, uma modificação da orientação da Suprema Corte que pensava de forma contrária, mas agora esse é o novo entendimento. E sobre a pergunta que você me fez acerca da ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se questionava o artigo 106 do regimento interno do CNJ, essa discussão toda levou também os ministros a declararem a constitucionalidade do dispositivo, que prevê que o cumprimento imediato dessas decisões do CNJ deve ser viabilizado, mesmo quando essa decisão estiver sendo questionada perante a Justiça Federal. Já sinalizou o regimento interno que a Justiça Federal seria incompetente para analisar essas decisões e os ministros confirmando, portanto, que é o Supremo, o órgão maior para analisar esses atos administrativos, mantida a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, Cadu. Portanto, o destaque da sessão plenária da quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conferir o que foi destaque na sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. É como eu já disse, logo depois do intervalo.
Plenárias está de volta, agora com os destaques da sessão plenária, os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou, ainda na sessão da quarta-feira, dia 18, o julgamento sobre mudanças em concursos e estágios probatórios no serviço público por causa de crença religiosa. E na sessão da quinta-feira, dia 19, os ministros retomaram a análise dos 2 recursos sobre esse tema. Antes, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. No primeiro recurso de relatoria do ministro Dias Toffoli, a União questiona no STF decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que autorizou um candidato adventista do 7º dia a trocar a data do teste físico de um concurso público do sábado para o domingo. O rapaz entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal, alegando violação da liberdade religiosa. Para a Advocacia Geral da União, a exceção violou o princípio da igualdade, já que não existe lei específica no país que autorize esse tipo de diferenciação. No segundo recurso de relatoria do ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a administração pública deve dar alternativas a servidor em estágio probatório que não possa cumprir deveres profissionais por motivos religiosos. No caso específico, uma professora adventista do 7º dia foi reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade. Segundo o processo, ela não aceitou dar aulas às sextas-feiras à noite e teria faltado ao trabalho 90 vezes injustificadamente. Pela crença adventista do 7º dia, o fiel deve guardar o período do pôr do sol das sextas ao pôr do sol dos sábados para atividades ligadas à religião. Os 2 casos tiveram repercussão geral reconhecida. O que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal passa a valer em processos julgados por todas as instâncias do Poder Judiciário. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deu prosseguimento na sessão da quinta-feira, dia 19, ao julgamento que discute a mudança de data de concurso por motivo de crença religiosa e também o outro tema, como vimos agora, relacionado a essa questão. Vamos rever. O julgamento tem como objetivo saber se é possível a realização de etapas de concurso público em datas e locais diferentes dos previstos em edital, por motivos de crença religiosa do candidato. Essa discussão está pautada em 2 recursos. Num deles, o caso de uma professora da Rede Pública de São Paulo que foi exonerada após computados 90 dias de faltas consideradas como injustificadas. A servidora cumpria estágio probatório e, como membro da Igreja Adventista do 7º dia, seguia a orientação para não trabalhar entre o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O outro recurso envolve o caso de um candidato também adventista do 7º dia que conseguiu na Justiça o direito de realizar prova física em dia posterior à data marcada no edital. A União recorreu alegando que essa decisão violou o princípio da igualdade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o resultado desse julgamento tem projeção nacional, já que a questão é discutida em outros processos levados à Justiça. O advogado-geral da União se manifestou favorável à flexibilização de datas de realização de provas, exceto em casos excepcionais, em que ficar comprovada a impossibilidade de alterar as datas. Em comum, todos temos a igual dignidade humana que requer do Estado igual reconhecimento. Daí o acerto da orientação dos Ministérios da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no sentido de, na espécie, sob julgamento, buscar flexibilizar datas, exceto em face da impossibilidade material devidamente motivada, o que deve ser muito excepcional. O Procurador-Geral da República se manifestou a favor da flexibilização dos dias de provas, mas em casos específicos e que não violem princípios como a isonomia e a impessoalidade. Propõe-se as seguintes teses de repercussão geral. 1. A objeção de consciência por motivos religiosos, previamente apresentada e devidamente fundamentada pelo professante, é justificativa para gerar dever da administração e disponibilizar, dentro de critérios de adaptação razoável, obrigação alternativa para servidores públicos em estágio probatório cumprir seus deveres funcionais em observância ao dever de neutralidade religiosa do Estado e a fim de evitar-se impacto desproporcional sobre determinado grupo religioso das obrigações atinentes ao serviço público. 2. A impossibilidade de adaptação razoável após requerimento do solicitante
deve ser objetivamente fundamentada pelo gestor público dentro de procedimento administrativo regular. Para o ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, a administração pública é que deve avaliar a possibilidade de realizar concurso em dia e hora que conciliem liberdade de crença e interesse público. Toffoli propôs ainda que seja mantida a validade das provas realizadas por força judicial até o fim do julgamento em razão da segurança jurídica. Admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasada na crença religiosa é estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças ou simplesmente não creem. Tendo em vista que o direito fundamental à liberdade de crença não se encontra sozinho no ordenamento constitucional, há que se estabelecer, portanto, fronteiras ao exercício do direito à liberdade de credo. O ministro Edson Fachin divergiu, votando no sentido de que é dever do gestor público disponibilizar datas e horários alternativos para a realização de concurso público por força de crença religiosa. Ele ainda entendeu que a administração pública deve oferecer obrigação de serviço alternativo para assegurar a liberdade religiosa ao servidor em estágio probatório. São práticas que devem ser adotadas pelo Estado, pelo poder público, na medida em que representam concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. Com o voto do ministro Fachin, a sessão foi suspensa. O julgamento deve ser retomado na semana que vem, com o voto dos demais ministros. Karina, eu gostei do termo que você usou anteriormente, quando eu falei a respeito das questões polêmicas, você usou a expressão complexidade, justamente uma atividade do magistrado analisar esses meandros, esses detalhes e a sua subsunção, a aplicação da lei em relação a um fato concreto. Aqui no caso, nós temos uma expectativa de um debate bastante interessante no plenário, que já começa exatamente com essa apresentação dos votos dos ministros relatores. Não há ainda um posicionamento do plenário majoritário, porque foram votos apenas que dos relatores, como eu disse, que orientarão o entendimento dos magistrados, mas isso ficou para a próxima sessão do Supremo Tribunal Federal. E são votos antagônicos, cada um votando em sentidos diferentes. Para o ministro Dias Toffoli, as pessoas não têm o direito, não está inserido no seu patrimônio jurídico o direito de escolher dia e hora para a realização do concurso público. Então, ele diz que não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diverso do que foi estabelecido no edital em razão e por motivo de crença. E o ministro Dias Toffoli, ao final do seu voto, ele acaba propondo uma modulação de efeitos da sua decisão para considerar válidos todas as etapas do concurso que haviam sido realizadas até aquele momento por força de decisão judicial, mas até que houvesse a conclusão desse debate pelo plenário, conclusão do julgamento desse recurso extraordinário. E essa modulação ainda deve ser algo a ser votado ao final de toda a discussão sobre essa tensão existente entre liberdade de crença, liberdade religiosa e convicção e por motivos de crença, e também o concurso público. E o ministro Edson Fachin, ao contrário do ministro Dias Toffoli, ele não entendeu que essa diferenciação de datas e horários seria um privilégio estabelecido para determinadas pessoas em razão de uma única religião. Ele entendeu que isso é uma aplicação essencial do princípio da isonomia. E ele disse que deve sim haver data e hora alternativos para a realização de etapas em concursos públicos, para a realização de concursos públicos e até mesmo de vestibular, e que ainda deve ser oferecido uma prestação de serviço alternativo para todo aquele servidor que estiver em estágio probatório, para que ele possa exercer na plenitude a sua consciência de crença. E para fundamentar esse entendimento, o ministro lembrou o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, que justamente diz isso: ninguém poderá ser privado dos seus direitos em razão de motivo de religioso, filosófico ou político, exceto se invocar todas essas circunstâncias para se eximir de obrigação legal estabelecida na lei que for imposta a todos, ou se por acaso deixar de cumprir uma prestação de serviço alternativo estabelecido
por lei. Então, o ministro diz que o Estado, nesses casos, para preservar a liberdade de crença e a liberdade de consciência de crença e religiosa, é preciso, sim, que o Estado forneça essa alternativa, essa prestação alternativa para evitar a privação de qualquer direito, Cadu. Pois é, Karina, e a continuação desse julgamento nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça, no direto do plenário. Karina, isso significa que nós já temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores em mais momentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no plenário, a gente espera todo mundo, mas o encontro mesmo nesse final de semana é com plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e acompanhe o podcast Plenárias, quando e onde quiser. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.